vir a calhar, eu venho a colocar. Então, por onde eu posso começar aqui? Vamos falar da história da hipnose. Vou aproveitar para conversar com vocês de qual que é a primeira coisa que vocês ouviram falar sobre hipnose. Do que vocês sabem, assim, além do que o Rick já falou e a Adriana já falou. O que você sabe, Michelle? Primeira coisa que a gente vê de hipnose é em filme, novela, aquela coisa fictícia, né? Teve aquela novela que tinha regressão, né? É, Regressão regressão, absurda. mistura com vida passada. Muito louco aquilo. Que mais? Quem mais aí sabe alguma coisa sobre hipnose? Ou já ouviu falar do tema? Larissa? Olá, olá. Vitória também? Alguma coisa? Oi, Lara, você acabou de chegar? Acabou de começar, que deu problema e a gente está começando agora. Aí ele está perguntando o que a gente sabe sobre hipnose. Que conhecimento que você tem, que vocês têm? Para poder introduzir a história dela. O O silêncio. Pedro está mandando eu falar baixo, que eu estou gritando. Então, vamos lá. A gente tem o começo da hipnose, supostamente. Boa noite, não tem conhecimento? Ok, ótimo. Vou mandando por aqui. Beleza. Então, primeiros relatos em que a gente fala sobre hipnose mesmo, a palavra hipnose veio de James Braid. Porém, Franz Anton Mesmer antes veio com o magnetismo, com o mesmerismo animal. Então ele acreditava num fluido universal, numa energia universal, e acreditava que com o magnetismo ele conseguiria reorganizar esses fluidos, essa energia, em qualquer animal, independente de ser humano ou animal, qualquer animal. Mesmer era médico na época e ele revolucionou muita coisa da medicina, inclusive na área de cura, entre aspas. Mas a hipnose ela não vem daí, ela vem de muito tempo atrás. Cura, em hebraico, significa sono. E a hipnose vem de uma época onde o sono era tido como um processo muito forte na cura. Tanto é que tinham as câmaras de sonos no Egito. Tem muitos. Desde o começo da humanidade, a gente ouve falar de processos onde tem essa alteração na consciência, com drogas, com rituais, com música, ou até com grandes autoridades, como um faraó, como um padre ou uma figura religiosa muito alta, sempre tinham esses rituais onde alterava a consciência para gerar esse sono de cura. Então Mesmer veio com a teoria do mesmerismo, do magnetismo animal, e repercutiu muito na época. Muitos médicos atacaram ele, foram contra a sua teoria, por conta de não ter uma comprovação científica. E naquela época, nada que fosse fora do meio científico era muito aceitável. Então, futuramente, veio James Braid, o primeiro cientista dentro da hipnose a realmente colocar a hipnose como uma ciência a ser estudada. E ele criou esse termo hipnose por causa do deus Hipnos, que era o deus do sono, e, e o ose de um processo, né? Então, é um processo de sono, um processo de induzir ao sono. E mais para frente ele viu que esse termo não era um termo correto, porque nada tem a ver com sono, muito pelo contrário. A hipnose, quando a gente coloca em nível de neurociência, a gente vê uma grande atividade no lóbulo frontal, é muita atividade, muita tensão, muita energia naquele lóbulo, apenas o resto que dá uma dissipada. Então nada tem a ver com sono. Então Isdale veio em seguida de Braid, e Isdale foi um médico, ele atuava na prisão de Calcutá, e lá ele fez mais de 3.000 cirurgias usando da hipnose. E ele veio também de um segmento de mesmerismo, ele seguia Mesmer. E lá dentro da prisão, um dia ele chega na sua sala para poder conversar com um dos detentos, e ele vê o detento fixado numa vela. E ele então descobre que, por um processo de fixação ocular, ele conseguiria gerar o transe. Então ele começou a gerar esses transes por iluminação, por fixação ocular,
por esses processos usando velas e juntou com o mesmerismo. Então, ele fez mais de 3.000 cirurgias dentro da prisão, fazendo esses experimentos com hipnose. E, em seguida, na história, é claro, eu vou pular muita coisa aqui, porque tem muitas pessoas dentro da história da hipnose que contribuíram, mas eu vou colocar os principais autores para poder só ter uma introdução boa mesmo. Tem o Jean Charcot, que foi professor de Freud, e ele também, seguindo uma linha do Isdale, do Anton Mesmer, ele criou um método onde ele tratava as neuróticas, ele tratava as mulheres, e ele viu que não era tão eficaz, não era o que ele estava procurando, porque ele simplesmente tratava no momento, tirava o sintoma, mas não resolvia o problema. Eventualmente, o sintoma aparecia em outro lugar, de uma outra forma. Então, ele acabou que abandonou da hipnose por conta disso, porque as sugestões que eles estavam fazendo dentro do processo de terapia era simplesmente para assumir como sintoma e não procurar o problema. Sigmund Freud, vendo seu professor, usando da hipnose para tratar aquele grande número, aquela demanda que estava tendo na época, ele decidiu também usar da hipnose, só que ele estava muito focado na psicanálise, né? E ele viu que era um processo onde para ele não fazia tanto sentido, porque ele não queria um processo onde ele pudesse sugestionar com os seus filtros, com a sua cultura, uma outra pessoa, porque poderia acabar indo resquícios de achismo, resquícios de ideias dele para resolver problemas de outra pessoa, e na cabeça de Freud, a própria pessoa que deveria estar participando do processo terapêutico, e não o analista está influenciando ela. Então, depois de Freud, passaram mais alguns outros pelo mundo da hipnose bem fortes aí. A gente teve o Dave Elman, que é um dos grandes marcos da hipnose clássica. Dave Elman era... Opa, Rafael quer entrar. Boa noite, Rafael, tudo bom? Bom que ele chegou já nos dois principais, então não tem problema. Então, Dave Elman era um radialista, e como que ele entrou em contato com a hipnose? O pai dele, quando ele era pequeno, ele tinha câncer e sofria constantemente por dores. E chegou um certo momento onde o pai dele não conseguia mais se mover. Ele só ficava em cima de uma cama de hospital, de uma maca. E um amigo dele era hipnotista. Ele fazia shows de hipnose e falou que ia ajudar o pai de Elman. E ele vai lá com a hipnose e consegue diminuir a dor. Então ele vai passando por vários processos. Praticamente toda semana teria um encontro ali, supostamente, com esse hipnotista. E ele estaria ajudando a diminuir a dor do pai de Elman. Onde o pai de Elman não curou do câncer, obviamente, morreu. Porém, o fim da vida dele foi um pouco melhor, foi menos sofrido. O Elman viu seu pai voltando a andar, viu seu pai voltando a brincar, a rir. Então, o Elman viu na hipnose uma grande oportunidade de ajudar as pessoas e decidiu estudar um pouco mais. E ele foi estudando, inventando técnicas, inventando induções, inventando métodos de aprofundamento, até criar uma teoria da mente, que provavelmente em um outro momento eu vou estar abordando aqui. E a gente tem também, eu vou passar o slide aqui para você ver os rostinhos deles aqui. Esse é Mesmer, a única coisa que a gente tem de Mesmer seria uma foto parecida com essa. Dave Elman. E a gente chega então em Milton Erickson, o paizão da nossa hipnose contemporânea. Milton Erickson era um psiquiatra, onde as suas teorias eram focadas em psicologia humanista e gestalterapia, eram as duas áreas que ele gostava de estudar. E Milton Erickson ele desenvolveu com o tempo, ele passou muito tempo no hospital, e ele prestava atenção nas pessoas, ele começou a prestar atenção nas pessoas e estudar as pessoas, ver formas de comportamento, vícios de linguagem, até onde ele desenvolveu a própria técnica dele de hipnose, que hoje é conhecida como a hipnose ericksoniana ou conversacional, que é uma hipnose mais permissiva, mais, vamos dizer assim, com a linguagem mais vaga, onde o próprio indivíduo, o próprio hipnotizando o cliente ou paciente, ele vai estar ali preenchendo essas lacunas, esses arquétipos, e ele mesmo acaba entrando em hipnose
o próprio Milton Erickson apenas vira um guia ali naquele processo. Ele não é invasivo, não é intrusivo, igual a hipnose clássica é, onde você tem sugestões diretas. Vamos passar aqui para explicar para vocês como funciona a hipnose. Então, o que seria a hipnose? Antes de eu explicar cada passo, a hipnose é um processo de atenção muito focado. Muito focado, é uma atenção muito seletiva, onde o indivíduo, isso eu estou supondo que vocês vão atuar com a hipnose em clínica, o indivíduo volta a sua atenção para onde ela deveria estar. Então você consegue, com a linguagem, seja ela na hipnose clássica, que é mais direta, ou na ericksoniana, que é mais permissiva, com a linguagem você consegue captar a atenção do indivíduo. Captando a atenção do indivíduo, você quebra o fator crítico do indivíduo, que seria, como que eu posso dizer? O fator crítico seria como se fosse um guarda, como se fosse uma barreira, onde ele fica ali vigiando o que deveria ou não entrar. Então, por exemplo, se você chega numa pessoa e fala, vou te apresentar o Papai Noel. É claro que a pessoa vai rir, achar que você está brincando, ou vai achar que você está doido, né? Então, com a hipnose, quando você quebra esse fator crítico, quando você abaixa essa barreira e atravessa o fator crítico, quando você fala que vai apresentar o Papai Noel, é bem provável que a pessoa espere que você apresente o Papai Noel, e algumas pessoas até veem. Então, a hipnose ela vai puxar essa atenção dentro da clínica. Ela é muito boa, pois todos os fatores externos, todas as preocupações externas, elas são praticamente anuladas, elas são jogadas bem para trás, e o foco realmente toma o tema da sessão, que é o problema do indivíduo, que é o que o indivíduo quer falar. Então, ele vai fechar o foco na terapia, que é o que importa. Então, dentro da hipnose, a gente tem, quando é ensinado em cursos, a gente tem alguns segmentos, onde você vai induzir uma pessoa ao transe por esses segmentos. Um dos segmentos é o pré-talk. Então, o pré-talk é uma conversa prévia, que para muitos é onde inicia a hipnose. Eu vou deixar esse slide aqui, mas eu vou falar da minha forma, porque para mim fica mais fácil de vocês entenderem. É onde inicia a hipnose, onde você vai ter um momento onde vai tirar dúvidas, vai explicar o que realmente é a hipnose para o participante do momento, seja na brincadeira ou seja na clínica. Você vai explicar, você vai dizer o que é cada coisa, você vai explicar que não é você que controla a pessoa, é ele que tem que se permitir, senão não ocorre a hipnose. Você vai tirar os medos, explicar o que é e o que acontece. Um pré-talk muito bem feito, um pré-talk, uma conversa prévia bem feita, é muito provável que a pessoa entre em transe já nessa conversa prévia. É bem provável que você consiga sugar a atenção dessa pessoa nessa conversa prévia. E daí você já consegue notar com alguns pontos da fisiologia, que você vai aprendendo com o tempo que você aprende em curso. Você vai notar que a pessoa já vai entrando em transe, então todo o resto do processo é só sugestões. Então a gente tem um rapport, que eu acho que quem veio da psicologia sabe o que é o rapport. Seria uma técnica de profunda empatia, uma técnica de se colocar no lugar do outro e trazer o outro para entender o seu mundo. Então, é uma sincronia que você tem com a pessoa, é uma conexão muito profunda, que vai gerar aí um fluxo muito melhor para se dar sugestões, para se receber sugestões também. Porque é importante que o hipnotista ele esteja aberto a ver a pessoa, a analisar a pessoa. Ele fique num processo de escuta também focado. Então, quando se pergunta em alguns cursos, o hipnotista é hipnotizável? Sim, porque dentro do processo da hipnose, os dois sujeitos entram em transe. Então, é preciso que o hipnotista entre em transe, para que então, com o rapport, com essa sincronia, ele induza ao transe e perceba a outra pessoa. Porque é mais importante perceber a outra pessoa do que focar nas técnicas usadas. Então, muitas pessoas se perdem nisso, tanto na hipnose quanto na clínica mesmo, quanto na psicologia clínica, como no processo clínico. A maioria das pessoas se focam na técnica e esquecem de se envolver com a outra pessoa, de escutar realmente a outra pessoa ali. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Para mim tá tranquilo. Tranquilo. Michele, Mariana, Larissa. Tranquilo, nenhuma dúvida por enquanto.
Ok. De boa. De boa? Tranquilo? Tá bom. Então vamos partir para o processo que é o que todo mundo vê, que é aquele famoso durma. O processo da indução. Nesse ponto, a pessoa já está muito sugestiva. Nesse ponto, a pessoa já está em transe. E a indução, ela não vai servir para colocar a pessoa em transe. Muito pelo contrário. Ela vai servir apenas para aprofundar o transe. Ela vai focar mais ainda a atenção da pessoa na sua imaginação. Então, por que feche os olhos? Ou por que o da palavra durma? Fechar os olhos vai fazer com que o estímulo visual, que é um estímulo que pega tudo, capta tudo ao redor, vai fazer com que esse estímulo feche e o foco seja simplesmente o visual imaginário. Então isso é muito bom, porque o processo de atenção que a pessoa já estava envolvida faz ela aprofundar ainda mais nesse processo, e com a indução você consegue guiar ela para um transe mais profundo e até mesmo já colocar sugestões ali para trabalhar o final da indução. Vamos ver o que tem de próximo para vocês aqui. Antes de abrir espaço para perguntas, vou voltar aqui. Antes de abrir espaço para perguntas aqui, vou falar um pouco mais da indução. No processo de indução, muitas das pessoas ficam focadas novamente na técnica e esquecem que nesse processo a pessoa já está muito sugestiva, já está muito sugestionada. A hipnose, desde o começo, desde daquele relaxe, desde aquele chegue para cá, olha para cá, tudo bem, faça isso, faça aquilo. Antes mesmo de fechar os olhos, você já está dando várias sugestões à pessoa. Então, é um processo onde você vai passar por uma aceitação da pessoa sobre comandos que você está dando ou sugestões que você está dando. Por que o uso da palavra durma? Durante a hipnose, não é possível você induzir a pessoa a uma sensação que ela nunca sentiu. Você não pode criar sensações. O máximo que a pessoa pode ter é uma referência, e dessa referência, então, ela vai passar a puxar essa referência dela. Só um minutinho. Perdão, me chamaram aqui. Então, deixa eu ver, eu coloquei uma indução. Eu coloquei um vídeo aqui. Eu fiz uma indução antes de eu começar o Hangout com vocês, com o meu cunhado. Ele tá dormindo aqui e eu aproveitei. Oh, meu Deus. Ninguém vai parar de me chamar. Só um minutinho. Nossa, já tô com uma lista aqui de perguntas para dar uma consultoria grátis aqui. Não, mas vamos aproveitar agora. Eu tô dando uma introdução bem breve mesmo. Eu tô sendo bem rapidinho, porque é mais interessante eu falar com vocês, eu estar flexibilizando com vocês coisas que às vezes parecem uma teoria muito estranha, do que eu estar apresentando slides. Eu acho muito ruim ficar apresentando slide. Eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, é muito mais legal. Então deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela para mostrar uma indução para vocês aqui, só um minuto. Eu tô com 2 perguntas também, eu vou anotar para não esquecer. Ok. Deixa eu ver se eu consigo migrar aqui para o meu monitor. Ver se vocês conseguem ver aí. Conseguem ver? Uhum. Sim, tá ótimo. Será que vai dar para escutar também? Ver se vocês conseguem escutar alguma coisa. Escutar não, mas dá pra ver. Se não dá para escutar, não vai ter problema não. Eu vou mostrar passo a passo. Tá vendo esse momento que ele está com os olhos fechados? Bem aqui, ó. Eu peço para ele fechar os olhos. Percebe a fisionomia do rosto dele? Meio cansado já? Consegue notar? Sim. Essa fisionomia aqui já é de transe profundo. Qualquer coisa que vier
após o que eu falar agora, já é parte de sugestões de aprofundamento. Então, aqui eu vou falando para ele fechar os olhos. Charcot, ele descobriu que é muito importante o toque, o estímulo sensorial de várias formas. É muito importante para uma indução hipnótica. Então, você pode ver que muitas das vezes eu toco ele. Às vezes toque, pressiona um pouco um ponto no corpo dele, para passar essa sensação de calma, de relaxar, porque na indução não é só importante as palavras, o físico é muito importante, o toque, o jeito que você se posiciona ao lado da pessoa é muito importante. Aqui ele vai aprofundando, vou pular um pouquinho mais para frente aqui. Aqui eu peço para ele abrir e fechar os olhos. Agora eu vou explicar essa parte também. Eu peguei essa indução para explicar para vocês conseguirem replicar ela depois. Então, no começo, onde eu peço ele para fechar os olhos, eu peço para ele relaxando cada vez mais, e relaxando o músculo dos olhos, até um certo ponto onde eu vejo que está difícil para ele até piscar. Então eu deixo ele nesse estado e eu peço para ele abrir e fechar os olhos em seguida. Por quê? O abrir os olhos vai tirar ele desse aprofundamento e o fechar vai aprofundar de novo. Cada momento em que ele passa por esse sair do aprofundamento e entrar no aprofundamento, ele vai ainda mais profundo dentro do transe, porque ele vai se convencendo que ele está entrando em transe. Então a mente dele vai aprofundando ele ainda mais nesse processo. Ó, viu que o abrir dos olhos dele já estava bem pesado? Se o vídeo não estiver travando para vocês conseguem ver na respiração dele o tanto que ela está Eu ia comentar isso agora. bem lenta, bem pesada, tá vendo? Ó, ela tá bem profunda, vai e volta bem profundo. É muito parecido com quando a gente está dormindo. Você pode ver que quando uma criança está dormindo, ela fica com essa respiração. Olha o tanto que está pesado para ele mexer o corpo. Falo para ele que eu vou tocar nele, que é pra gente não ser invasivo. Olha a carinha dele. Aqui, como diria um amigo meu, aí já foi o boizinho com a corda. Aí ele já está bem relaxado, bem tranquilo. Como não dá para ouvir, ó, percebe que a respiração dele nesse ponto mudou? Ó, vou voltar aqui para vocês verem. Ó, observa o peito dele, a diferença. Viu? Aqui a gente está fazendo só um relaxamento mental. Enfim, a parte da indução mesmo já passou, agora aqui para frente é só sugestão mesmo, só relaxamento. Então, após essa indução, eu vou abrir para perguntas. Porque se quiserem também que eu explico ela direitinho, eu vou explicar ela direitinho. Mas vamos abrir para as dúvidas primeiro, que agora a gente vai estender um pouco mais a conversa. Ô Mari, quiser fazer já? Pode começar. Nossa, eu ia puxar o peixe a sardinha pro meu prato. Perguntando como que a hipnose pode ajudar no processo de aprendizagem, né? Assim, se ela é uma ferramenta, né, que pode ajudar. Sim, teve um brasileiro que ele criou o método Silva de aprendizagem. Ele estava estudando a hipnose na época e ele descobriu que em alfa, ele estudava muito física e eletrônica e ele acreditava que o processo do cérebro era muito parecido com os eletrônicos em questão de energia, em questão de voltagens e frequências. Então ele acreditava que em alfa, o processo de aprendizagem seria muito mais facilitado, por conta do quê? De não ter o fator crítico
barrando coisas que entram na mente. Então, seria muito mais fácil pro lado lúdico captar coisas e pro lado emocional se vincular com essas coisas. Aprendizagem sem emoção não rola. Isso aí, memória e emoção caminham lado a lado. Quanto mais emocionante a memória, mais você vai lembrar por mais tempo. Pode ter certeza que tem momentos da vida de vocês onde, sei lá, de 5, 6 anos de idade, que é muito difícil de lembrar, mas que como marcaram emocionalmente, vocês vão lembrar com clareza, bem tranquilo. Então, ele descobriu que em alfa, você consegue acessar um estado onde as emoções, o lúdico e a razão estão no mesmo parâmetro. É um processo de atenção muito fechado, onde exclui qualquer outra coisa que venha impedindo racionalizações, imaginação ativa que vai para outro canto, que você começa a destrinchar uma outra coisa na sua cabeça enquanto você está estudando. Então, ele cria esse método, o método Silva. Por que ele cria esse método Silva? Ele desenvolve um método de auto-hipnose e ele vê que nesse método de auto-hipnose, ele fica muito sugestionável. Os filhos dele... Os filhos dele ficam muito sugestionáveis, que ele quer ensinar esse método para os filhos, e ele não quer isso para os filhos, ele não quer que seja possível introduzir sugestões. Então ele cria um método de auto-hipnose, ele cria um processo de relaxamento antes da aprendizagem, para que quando ele vá estudar, quando ele vai aprender, quando ele vai aplicar as aulas dele, as pessoas já estejam em alfa, já estejam ali mais relaxadas, menos ansiosas, que a ansiedade atrapalha muito na questão da aprendizagem, que elas estejam realmente envolvidas emocionalmente, com alegria, com empolgação, motivação, para que torne um pouco mais fácil esse método de aprendizagem. Então, você pode vincular a hipnose com várias técnicas, como mnemônicas, mapas mentais, e, enfim, inúmeras coisas vão ajudar. Mas a hipnose, no processo de aprendizagem, o que ela vai ajudar mesmo é diminuindo a ansiedade, envolvendo emoção no processo e diminuindo o fator crítico para o seu lado lúdico trabalhar melhor. Acabou que você tirou uma dúvida minha já. Eu ia perguntar se é possível se auto-hipnotizar. Aí você falou. Muito, muito possível, muito possível. Tanto é que os grandes xamãs, eles passam às vezes por momentos, quando eles vão pegar o bastão de xamã nas tribos, eles passam por um período onde eles usam drogas ali que tem essa psicoatividade de fazer a consciência dar uma elevada, baixar o nível crítico. Eles vão para o meio do mato, pega a atenção deles e foca simplesmente no corpo. Eles entram num processo de autocura dentro do transe, sozinhos. Então eles passam por esse processo, e você pode ver que os psicanalistas têm que passar por esse processo, porque a psicanálise ela é um método onde você tem que saber se analisar para poder, então, estar analisando o outro. Então, a psicanálise também é um processo onde você vai estar envolvido psicologicamente numa terapia com você mesmo. E a hipnose, ela vai entrar nesse ponto, onde vai rebaixar o fator crítico, você se dar sugestões, você conversar consigo mesmo, você fazer seu lado lúdico subir e deixar simplesmente o seu próprio organismo trabalhar. Então, complementando isso, então a gente tem fatores muito somáticos no corpo, existem doenças muito psicossomáticas à tona agora no Brasil, está vindo mais à tona ainda com o nível de informação aumentando, por conta disso, muita autossugestão. Muitas pessoas se autossugestionam, elas entram numa cadeia de sugestões ruins para ela mesma, e isso efetivamente somatiza no corpo. Então a gente tem muitas doenças onde pessoas às vezes dão anorexia, bulimia, tudo por conta de estar muito ansioso, por se dar autossugestão sobre o seu corpo, se dar autossugestão. É claro, não estou falando que tudo no mundo é hipnose, só estou falando que é um processo mental onde a sua mente acaba atacando você mesmo de uma forma onde ela tenta se proteger, porque você quer mostrar para ela que está acontecendo uma outra coisa que não está. Então ela vai lutar contra você. Ela vai lutar contra esse fator crítico seu, que está tentando fazer uma coisa, mas dentro ela está querendo te proteger de você mesmo. Então, seguindo, se ficou meio estranho para vocês. Alguém mais? Para mim ficou claro, e eu ia aproveitar e
E até eu conversei hoje com o Rafa Nunes, ele falando que agora nesse semestre, lá na faculdade dele, que ele é de Patos, né? Que ele vai começar a fazer atendimento online, porque é muito burocrático e tal. E aí eu já quis puxar isso para a hipnose. Uhum. Você falou que tem como fazer a pessoa mesmo hipnotizar, né? Aí eu queria saber com o hipnólogo, né? Atender online, se funciona, se tem como, que se é limitado, se tem maiores riscos, se não muda, interfere em nada, se caso possa ser. Funcionar, funciona. Para o bom hipnotista não tem barreira, porque como eu te disse, a hipnose ericksoniana ela é mais permissiva, né? Com a hipnose clássica, eu acho mais complexo, porque você tem que estar do lado da pessoa para impedir que outras pessoas cheguem ao redor tentando atrapalhar o processo e tudo mais. Agora, já com a ericksoniana, como é mais permissivo, é mais sugestões dentro de metáforas, é mais fácil de trabalhar. Eu não gosto. Isso é da minha particularidade, eu gosto de estar com o cliente, eu gosto de tocar, eu gosto de ver a expressão facial do cliente, eu gosto de ver ele reagindo aos momentos, porque eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo e do que pode acontecer num atendimento online. Existe dentro da hipnose um fenômeno chamado abreação, que é quando a pessoa entra em transe, às vezes um conteúdo reprimido sai de uma vez e ela começa a se debater. Eu acho que você já viu eu te mandando um vídeo desse, né, Adriana? Sim, eu vi. Então, a pessoa começa a se debater, começa a se revirar, às vezes chora muito, grita. Tem pessoa que levanta, quer bater em tudo, quer quebrar tudo. Se Se eu você não... puder disponibilizar isso depois pra gente também. Nossa, claro, posso sim. Então, se nesse processo eu não estou junto com o meu cliente para tentar apartar ele, para tentar ajudar ele, pode ser que ele esteja dentro de um carro e ele simplesmente liga o carro e sai doido pela rua. Então, eu junto com o meu cliente é muito mais fácil de eu lidar com essa situação. Porque às vezes ele quer bater, eu deixo ele bater em mim, não tem problema. Às vezes ele quer chorar, ele me abraça e chora. Mas se, por exemplo, eu atendi um rapaz, ele estava dentro do carro dele. E se ele tivesse uma reação dentro do carro? Como que eu ia fazer para poder ajudar? Então, eu particularmente não gosto, mas tem muito hipnólogo que atende online. E Não eu acho fico legal. pensando, até nessa época que a gente está, né? Porque, assim, em outro momento que as condições favorecem, eu acredito que o presencial também, acho que até a entrega de quem vai ser hipnotizado, acho que é maior, né? Assim, a gente Porque vai segura, né? cria-se um contrato, cria-se uma expectativa muito grande. A expectativa em si leva ao transe. Então, às vezes você vai marcar um atendimento com uma pessoa. Pode ser que você tenha a vaga hoje, mas marque para amanhã. Por quê? A expectativa vai fazer com que facilite o seu transe. Todo o preparo dela de ter que ir a algum lugar deixa ela muito mais compromissada com o tratamento do que ela tá lá no canto da casa dela, de meia, deitada na cama. Então, é mais uma questão de contexto, de envolvimento na terapia. Então, eu não acho legal atender online, porque eu já atendi muita gente online, a pessoa deitada no carro, deitada no sofá de casa, às vezes pausou, acabou de pausar o filme. Então, você vê que a pessoa não está engajada, ela não está envolvida no processo, e não dá resultado para mim, eu não acho legal. É particularidade minha, mas tem muita gente que gosta, né? Porque eles vê dinheiro entrando e dinheiro é dinheiro, né? Conquista todo mundo. Eu tenho outra dúvida é que você citou sobre ser invasivo, que você Uhum. avisa que você vai tocar e tudo mais, mas o hipnólogo ele pode hipnotizar alguém sem o consentimento dessa pessoa? Sem o consentimento, olha, rapaz, entrou agora numa coisa ética aí que é doída. Porque se você vai numa loja conversar com um bom vendedor, às vezes você compra coisas sem saber que você comprou e sai de lá com coisas que você não queria. Ensina essas tecas para nós. Então é aí que eu te falo. É sem consentimento? Não. Não existe hipnose sem consentimento. Por quê? Porque toda hipnose tem que ter contexto. Uma das partes importantes da hipnose é o contexto. Então, quando o cara vai numa loja, mesmo que para ser atendido especificamente por que ele quer, ele espera que o vendedor venda algo para ele. Venda algo, dê sugestões de produto.
então está dentro do contexto. Então, não, se não tiver envolvimento do outro, se não tiver entrega emocional do outro, não existe hipnose. Porque é um processo de ida e vinda. Porque precisa existir o rapport, precisa existir a sincronia. Sem esse rapport, sem essa sincronia, sem tanto estar vindo como indo, não existe o processo de hipnose, não existe a sugestão, não existe o transe. Já aconteceu de você tentar fazer hipnose com alguém, ela tá meio com o pé atrás e não conseguir entrar em Já transe? acontece muito, principalmente quando eu estava começando. Ixi, hoje não, porque hoje, né, velho de casa, a gente sabe dar uma contornada aí, conversar direitinho, explicar, mas, nossa, já acontecia demais. Tanto é que me travou muito no começo isso, porque às vezes a pessoa queria participar da hipnose, mas por ela estar ali meio que, será que esse cara vai entrar na minha mente? Esse cara vai me controlar, vou falar coisa que eu não queria falar. A pessoa se bloqueia e não se engaja no processo. E já aconteceu da pessoa não estar crédula, ela não está crente que ia acontecer, só que por ela se entregar ao processo, ela entrou muito bem, muito profundo, aceitou todo tipo de sugestão, super engajada. Pode continuar, gente. Eu queria saber um pouco mais da questão da sugestão, né? Porque eu Uhum. fiz 2 vezes hipnose, Hum. fiz auto-hipnose, na verdade, e rolou. E rolou. Eu fiz pra dormir mesmo, sabe? Ok. E realmente, eu paguei. A segunda vez, a primeira foi interessante, Uhum. porque estava rolando um certo medo, mas foi como você falou, tinha um certo. Tinha medo, mas você Tinha um queria. receio, mas eu estava me entregando aquilo ao mesmo tempo, né? Então, Ah, fluiu. Na segunda eu nem vi eu começar o negócio já funcionou. é aí Agora, quando você entra em transe a primeira vez, abrir uma portinha ali, todos os outros processos de hipnose ficam facilitados pra caramba. é? Porque, assim, quando você entra em hipnose a primeira vez, porque ela é um processo natural. Vem lá da É. nossa infância, a gente tem que ter esse processo mental, porque ele é um processo de aprendizagem muito grande e tem suma importância para o nosso desenvolvimento social, que é onde a gente aprende linguagem, a gente tem que aprender muito rápido linguagem, convenções sociais, o que é certo, o que é errado, tem que desenvolver nossa personalidade em tão pouco tempo, que se não tivesse esse processo de hipnose na mente, a gente não conseguiria. Então a gente desaprende isso. A gente Tanto que você falou um negócio aí, eu fiz esse link quando você falou da questão do Papai Noel, né? Uhum. Quando a gente é criança, a gente não tem esse histórico, todos os conceitos já pré-estabelecidos e tal, de alguém chegar para mim hoje e falar do Papai Noel, obviamente eu não vou acreditar. Mas criança, quando você está zerado ainda de fábrica, cara, fala que existe, você não tem Não, outra. Óbvio que fechou. existe, né? Então, eu fiz esse link aqui. Então, é basicamente como se a gente é, tirasse todas essas questões já estabelecidas da vida adulta, da A vida. gente dá uma rebaixada nessas questões. A gente rebaixa e aceita com mais facilidade o nosso lado lúdico. Mas Uhum, ainda tem bloqueios. Então, se a uhum, pessoa às vezes dá uma sugestão de tirar a roupa, ih, meu amigo, se não uhum. tomar um tapa na cara, é bem provável E que você fique com raiva. como funciona essa questão da indução? Como é que esse manejo aí, como é que faz? Como que Você, faz? é, o que você vai utilizando para. Como é que eu posso explicar? Para para índio, hipnose. para direcionar a pessoa. ah, Isso você já consegue identificar lá no pré-talk Pré-tal. Uhum. que você já, tipo, eu tô aqui porque eu preciso trabalhar, sei lá, tô com problema de ansiedade. Então, quando nesse pré-talk eu já te dou essa informação, né? Então, a Sim. partir daí você
que vai já, sei lá, arquitetar quais serão as palavras, como é que isso vai ser direcionado, assim? Tem uma hipnoterapeuta brasileira chamada Sofia Bauer. Ela é psiquiatra. E ela faz uma coisa muito interessante nesse processo, porque a pessoa às vezes vem com um achismo dela já está em alguma situação. Eu sou ansioso, sou muito depressivo, estou com ansiedade, eu estou deprimido. E ela fala assim, o que você quer melhorar hoje? O que você gostaria de sair daqui um pouco melhor do que você entrou? Porque quando a pessoa já procura um hipnoterapeuta, geralmente é a última solução que ela está procurando. Ninguém indicar e falar, nossa, eu quero experimentar hipnose para ver como resolve. Não, é a última solução. Eu conheço alguém que faz hipnose, vamos experimentar esse negócio. Então, geralmente é o último caso. A pessoa já vem com a expectativa muito alta. Ela já vem procurando um hipnoterapeuta com as coisas que ela pesquisa na internet. Você vai ver que tem muita coisa aí falando que hipnose cura em uma sessão. Ela já vem com a expectativa muito elevada. Então, ela já vem pronta para o transe. Ela já vem pronta para o transe. Só que acontece de ela ter travas, ela ter problemas ali a se resolver com o hipnotista. Então o pré-talk vai servir para isso, falar, olha, hipnose é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo. E o processo já começa daí de engajamento, de rapport, começa no pré-talk. Então quando você vai explicando para ela o que é hipnose, o que de fato vai acontecer, ela começa a notar inconscientemente que a hipnose já está acontecendo. Porque ela já está relaxada, ela já está focada, ela já está engajada no processo, ela já está me ouvindo com toda a atenção que ela tem, ela já vai quebrando os medos. Então eu passo para o aprofundamento, que é a indução. Porque o rapport ele já fica intrínseco, ele já é natural, quando você vai desenvolvendo com o tempo, ele fica natural e você mal vê o que você está fazendo. Então no pré-talk já acontece o rapport. Quando você parte para a indução já vai vindo depois de várias sugestões que você deu no pré-talk. Seja de como a hipnose funciona, ela já vai criar um ensaio mental sobre o que é a hipnose, de como poderia ocorrer com ela. Então, ela cria isso na cabeça dela, porque o hipnotista ele tem que criar essa expectativa. Hipnose, para funcionar muito bem, tem que ter expectativa e engajamento emocional. Então, ele vai criar essa expectativa ali com a pessoa, já vai explicar o que é, como funciona, qual os processos que ele vai fazer, e ele parte para a indução, onde só vai aprofundar. Fecha os olhos, respira fundo, relaxa. Quando você viu que a pessoa fez aquele... Pronto, cara, ela já aprofundou ali o suficiente para seguir algumas sugestões. O que acontece dentro do processo de indução, que muita da gente confunde, que é, fui fazer uma indução, não funcionou, ela não aceitou sugestão nenhuma. Não é que ela não aceitou sugestão nenhuma. Que às vezes está dentro da personalidade dela, que aquilo não faz sentido. Então, se eu falo para a pessoa esquecer o nome, não faz sentido para ela. Se eu falo para a pessoa ver tal coisa, não faz sentido para ela. Então a mente dela não vai proporcionar experiência. Então, eu vou te dar um exemplo que ocorre muito, é de você, às vezes, não ter engajamento emocional com um sonho, dormir, sonhar, acordar e esquece do sonho. E para você é normal. Você esqueceu de todo um sonho, às vezes maravilhoso que você teve, em questão de 5 minutos. Então, por que para nós é tão natural esquecer, às vezes, 3 horas de sonho, 2, 3 horas de sonho, mas é muito estranho para a gente esquecer o próprio nome, esquecer que está com alguma coisa na mão? Então, a pessoa tendo no pré-talk essa explicação de é assim que funciona, eu não vou criar nada, isso é da sua própria mente, tal processo acontece por tal coisa, com tal coisa, ela já vai entender que não tem nada de um fenômeno fora do normal. Ela vai relaxar por si só, a ansiedade vai baixar, ela vai ficar mais empolgada, vai ter mais expectativa, vai se envolver melhor na situação e, consequentemente, vai entrar em transe. A indução só vai pedir para ela fechar os olhos, para diminuir os estímulos externos visual, para ela focar no lado lúdico, imaginário dela, porque, em meias palavras, quem já viu a série O Mentalista, lá o Patrick James fala uma coisa que é muito interessante. A hipnose é um processo para se conectar com a imaginação. É muito chulo o jeito que ele fala, mas é muito interessante. Por quê? Porque ela realmente é um processo onde você vai se conectar mais com o lúdico do que com o racional. Vai se conectar mais com a imaginação do que realmente a razão.
A indução vai servir simplesmente para você aprofundar essa questão, focar no lúdico. Então, fecha os olhos, relaxa, faz ela imaginar um alvo, faz imaginar que o alvo é um 0, por exemplo, que ela vai atravessar o alvo, vai fazer uma contagem regressiva, como se você realmente estivesse diminuindo, voltando. Então, 5, 4, 3, 2, 1, e atravessa o alvo, e relaxa cada vez mais. A pessoa vai engajando, vai relaxando. Depois você cria um porto seguro ali para sempre que você fizer algum sinal, algum toque, você condiciona ela nesse porto para ela voltar para esse porto, porque pode acontecer de ter uma ab-reação com alguma coisa que ela tope mais na frente, e você fazendo esse sinal que você já condicionou para ela, ela volta naquele momento, volta naquele sentimento, relaxa um pouco mais, e ela corta esses sintomas da ab-reação. Então, a indução ela vai servir simplesmente para você aprofundar no lado lúdico. Então, existe N maneiras de fazer essas induções. Num processo de cura, então, numa sessão que, enfim, que já tem algum vínculo e tal, um processo de cura, por exemplo, numa sessão tradicional de terapia, eu estou lá com a terapeuta e a gente entra numa pauta assim bem delicada. Aí naturalmente eu vou ter que elaborar aquilo tudo, possivelmente no dia seguinte talvez aquilo venha com uma carga ainda muito maior e tal. E aí eu tenho aquele processo natural que a gente conhece, mas aí é um negócio bem consciente, eu estou ali comigo, com os pensamentos, elaborando tudo aquilo. Você fala assim, tocar num processo delicado e não resolvê-lo, ou não eu tô num processo tradicional, a gente tocou num ponto, ele me afetou, me deixou extremamente emotivo, por exemplo, e ok, vida que segue, aquilo, porque foi um negócio que foi consciente, né? Então eu estou consciente, eu estou acionando memórias e elaborando aquilo consciente. Então, aí tem um período para lidar com isso, elaborar isso melhor. Na sessão da terapia, numa sessão de terapia em que eu seja hipnotizado, como se dá a cura, vamos dizer assim, entre aspas. Por exemplo, eu acesso essa memória, eu estou no estado hipnótico, eu vou reviver aquilo na minha memória, né? Seria isso. Às vezes muito forte, você vai reviver aquilo, sensações, tudo. Então, e aí no pós disso, eu tô ali com você, você acessou aquilo, eu dei aquela pirada ali, a gente volta da sessão, a gente volta, acorda e tal, e o pós isso vai ter algum resquício, vai ter algum, ou vai desatar alguns nós, ou não, o que rola? A preocupação do Freud já realmente essa, né? Mas hoje em dia é muito segmentado hipnólogo. Então vai de profissional para profissional. Mas o que acontece no processo terapêutico é o racional não vai embora. Obviamente, ele continua ali. É necessário que o racional continue ali. O que abaixa é o senso crítico. Então, se você tem um problema, vamos supor, na sessão de regressão, você tem um problema de ansiedade. O que eu vou fazer na sessão é usar da sua emoção para te levar para aquele problema. Você vai trazer todo aquele problema, por exemplo, um problema de infância, ele vai vir para o seu racional. Você, com o seu racional de hoje, vai elaborar aquele problema dentro da sua cabeça mesmo, não precisa externalizar. Vai elaborar com a sua personalidade já formada, com o seu racional de hoje, e vai devolver com toda essa elaboração, essa racionalização, vai devolver para o inconsciente de uma outra forma do que ele saiu de lá. Quase então, uma ressignificação. É uma ressignificação. Um bom profissional faz uma ressignificação. Então, ele vai sair, seu racional vai remoer aquilo, vai retransformar aquilo com a sua personalidade atual e vai devolver. O que pode acontecer é, como no processo do sonho, alguns problemas vêm à tona no processo do sonho, e eles são ali reelaborados enquanto você dorme,
Pode acontecer de quando você for dormir e acordar no outro dia, ter passado por esses processos e ter, às vezes, um surto de ansiedade à noite, mas é normal, como faz parte do processo de racionalização, é normal que venham essas emoções à tona, que elas têm que ser externalizadas, têm que ser jogadas para fora, porque faz parte do processo de desreprimir o que está reprimido, de jogar para fora o que você estava contendo. Então, essa entrega é muito importante por conta disso, porque é preciso que o cliente se entregue para conseguir jogar tudo para fora, internalizar todo aquele sentimento que ele estava ali reprimindo, racionalizar e o profissional ajudar a devolver de uma outra forma lá para dentro, com a Tem sua uma atual. coisa também, né? Que Oi? ele tava falando da angústia, né? Que a pessoa fica, ela vai sair angustiada da hipnose. Claro que não. Não vai Você sair. volta, você explica melhor, né? Você fala se ela vai sair angustiada por ter tocado no problema? Pelo que ele falou, ele ficou em dúvida com isso também. Passou, Porque, reviveu um momento ruim. hum, E aí vai fazer igual na terapia, que a gente às vezes sai um trapo depois, né? olha, Na hipnose não é assim. Seria espero isso. que Seria o pós, né? o Tipo, profissional porque que você. enquanto eu estou no processo de hipnose, eu estou lá vivendo aquilo. Uhum. Acabou esse processo, o que sobra? Como volta? Como vive? Como sobrevive depois disso? Então, é aí que eu falo que a hipnose não resolve nada sozinha. Ela é só um Uhum. processo para criar um ambiente ali para poder trabalhar. Então, o seu terapeuta vai entrar com a abordagem dele para te ajudar a ressignificar aquilo, para você justamente não sair um trapo dali. Se você não Uhum. sair melhor, o cara não fez o trabalho dele. Se você Entendi. foi no hipnoterapeuta e você não saiu um pouquinho melhor, nem que seja um pouco mais relaxado do que você entrou, o cara não fez o trabalho dele, não vale reinvestir o dinheiro ali. Então, Entendi. no processo de ressignificação, você sair pior do que você entrou, ele não fez o trabalho dele. Entendi. Entendeu? Ele não fez o Então trabalho dele. é uma questão toda resolvida ali no momento do transe mesmo. Não é resolvido, mas é amenizado, É, analisado. sim. Mas eu vivo aquilo, ressignifico de uma certa forma, e então diminua o Isso. peso, a potência que aquilo tem. Você vai dar uma diminuída na tensão que ele tem, no peso que ele tem, exatamente. Entendi. Interessante. Alguém mais? Perguntar, gente. Eu tô gostando. Preciso elaborar agora mais. Ó, ixi, fica à vontade. Ô Henrique, como você disse que às vezes procuram, a pessoa que vai procurar hipnose é o último caso, parece assim, que tem um pouco de resistência, quais são, assim, tem algum assunto, alguma queixa, assim, que é mais recorrente? Se é, assim, alguma coisa que é mais comum à procura da hipnose ou não? Você fala que as pessoas procuram a hipnose mais para certo tipo de coisa? É, Olha, como eu trabalho muito, eu tenho trabalhado muito com isso atualmente, eu tenho trabalhado muito, mas muito mesmo com disfunção sexual, por conta da ansiedade. Desde ejaculação precoce a brochar, muito. Mas o grande, assim, nicho que vem batendo de frente mesmo é a ansiedade. Principalmente depois que começou a pandemia a fechar tudo, as pessoas começaram a ficar mais reprimidas em casa, tem aumentado muito a procura por conta da ansiedade. E E a questão relação? comportamental, tipo, a pessoa tem medo de dirigir. Uhum. E que lá ela quer perder isso. Esse tipo Quer de perder isso? coisa. Não posso, eu ia falar que é fácil, mas eu não posso falar que é fácil, que fica parecendo que é algo banal. Não é que é algo banal, mas por ser uma coisa que eu já trabalhei muito, já desenvolvi muito, é uma coisa muito rotineira para mim. Aí vai envolver também ansiedade, problemas de ansiedade, traumas do passado, às vezes nem aconteceu nada, mas ela desenvolveu por conta de alguma coisa que ela viu. Internalizou, né? Uhum. Então a gente vai procurar, eu vou ajudar com o processo, às vezes, de regressão, ou simplesmente ressignificar aquilo, sem precisar fazer uma regressão, ir lá atrás, puxar alguma coisa e voltar, ou condicionar alguma coisa em cima. Então, juntar com o cliente, buscar de onde isso começou, que às vezes nem foi um acidente, nem foi nada, ela simplesmente imaginou, internalizou aquilo, viu em um filme, viu
um anime, uma série, e pronto, ficou marcado na cabeça dela, e para ela dirigir ruim. E essa. Tudo bem? Pronto, assim. Muito bem. E essa relação que ficou assim tão vinculada com a regressão de outras vidas. Qual que é esse lance? O pessoal fala muito de regressão de outras. Então, a gente tem duas De regressões, né? fazer regressão e ir para outra vida, o que eu fui, A gente qual que tem é a duas ideia da regressões dentro ciência e que virou isso? Hein? A gente tem Depois duas a pessoa não dorme de noite, não sabe por quê. Exatamente, cuidado, hein? Tem dois tipos de regressão dentro da hipnose. É a regressão por emoção, é a regressão até o início do problema, às vezes não por emoção, mas por muita expectativa. E fala-se em regressão de vidas passadas, que eu sou meio suspeito a falar disso, porque eu não acredito, mas eu já presenciei. Então, não tem base científica falando sobre isso. O que tem na neurociência, que é meu nicho de estudo, que juntou um pouco ali com Lacan, que também é minha área da psicanálise, fala-se de um simbólico criado por conta de um arquétipo interno que a pessoa criou com o decorrer da criação da personalidade dela. Então, ela cria um arquétipo, onde ela vai vendo em filmes, ela vai vendo em séries, ela vai criando arquétipos, e quando ela chega na hipnose, ela tem esse arquétipo formado, ela tem na cabeça dela que possivelmente ela possa acessar em algum momento esse arquétipo, mesmo que inconscientemente ela tem na cabeça dela. O simbólico cria, então, toda uma vida, porque a nossa mente é maravilhosa. Para criar coisas, você não tem ideia, meu amigo. E a regressão até a gestação? Regressão até a gestação. Então, olha, eu vou te ser bem sincero que eu não acredito tanto em regressão até a gestação. Porque não Mas, tem maturação, né, cerebral. eu acredito que ainda esteja nesse processo de simbólico. Ainda acredito que seja a mente tentando racionalizar alguma coisa que ela não conseguiu entender, por ela não ter uma lembrança. Então ela cria essas memórias falsas, esse simbólico em volta disso. Ela cria uma história em volta disso para ela poder externalizar em forma de linguagem. E você, como hipnoterapeuta, tem que saber interpretar isso também, né? Interpretar. Então, se o cara vier para mim falando que está na Segunda Guerra Mundial, eu tenho que perguntar o que ele está vestido, qual é a patente dele, o que ele está fazendo, se ele tomou tiro ou não. Para mim, sinceramente, para mim não importa se aquilo é real ou não. O que importa é que na mente dele ele está vivendo aquilo e que ele precisa externalizar. E eu preciso estar ali para ouvir. Bem interessante. Pode continuar, gente. Mais alguma coisa? Eu acho que não. Acho que não. Vocês têm mais alguma dúvida em relação à hipnose? As minhas já foram tiradas. Muito obrigada. Por nada. Obrigado. Achei bem interessante essa última frase ainda, a questão da mente tentando racionalizar algo que ela não consegue. Como é que fala? Externaliza. Consegue Não consegue externalizar, não consegue elaborar o negócio, né? E É uma Lacan coisa que. ele vem trazendo isso para a gente, né? Ele traz que o Uhum. inconsciente ele é estruturado na linguagem e o simbólico ele vem junto. Então, às vezes tem um conteúdo inconsciente reprimido que não consegue ser externalizado, ele cria uma simbologia em volta daquilo, se torna real para a pessoa, ela externaliza e para ela é aquilo, para ela tá vivendo aquilo, para ela viveu aquilo. E quem é você para contestar? Quem sou eu para contestar, né? Então, Que é muito aquela angústia do não saber, né? exatamente. Angústia não saber. Que é uma coisa que norteia muito o desenvolvimento humano, né? E até nessa questão de criação, né? Tinha falado com a Adriana em outro momento sobre isso de uma psicanalista que eu estava assistindo uma palestra dela e ela fala sobre até a questão dessas conspirações, né? Que é muito mais fácil para a gente, enquanto humano,
quanto não saber muitas coisas, né? A capacidade de criar uma história que tenha um encaixe perfeito para qualquer situação, que aquilo vai ser a coisa mais óbvia, puramente para satisfazer essa angústia do não saber, eu não consigo entender isso, eu não consigo externalizar isso, então eu crio uma história que cabe dentro daquele contexto. De uma forma que a tua razão consiga alcançar, né? Que você respira, você fala assim, é isso. A gente está sofrendo. Tanto que os gregos eram maravilhosos em fazer isso. Foi falando sobre exatamente até a questão da pandemia, né? Porque é muito mais fácil a gente acreditar que um vírus foi criado por um país, por uma galera, para matar tanto, para durar um tempo, para depois voltar e para depois a gente fazer uma limpeza no mundo, do que simplesmente aceitar que é um vírus que matou e que a gente está sujeito a qualquer coisa da vida, né? Exatamente. Então é muito mais fácil acreditar que uma galera conspirou para que isso acontecesse e, olha só, eu entendi, eu sei os segredos da coisa, e aquilo já me dá aquela satisfação, né, interna, falando assim, ok, a gente está morrendo por causa da conspiração, não porque a gente está suscetível a qualquer bactéria que voe e mate. Exatamente. Capacidade de criação absurda, né? Maravilhosa. Eu acho lindo, sinceramente, eu acho lindo. Bem massa, bem legal, gostei. Parabéns. Então, pessoal, vamos continuar ou vamos encerrar por aqui? Pensando em fazer uma janta ali, o que vocês... Ô, Henrique, preparar o vídeo, não sei se tem como você mandar depois para o WhatsApp, né? A Mari falou que queria ver o vídeo que você comentou. Não, eu vou é verdade, se puder disponibilizar. Eu vou mandar ele lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, tá bom. Vou mandar ele para um curso que a gente participou e ficou gravado lá dentro do nosso... eu esqueci o nome que os meninos deu para aquele negócio. Eu vou falar quadro mesmo, que tá bom. Dentro do nosso quadro lá, disponibilizou alguns PDFs, vídeos do curso, e eles gravou isso aí, depois eu vou tirar de lá e vou mandar para vocês. Ok. Ok? Eu vou deixar alguns links aqui, se alguém quiser depois dar uma olhada, tanto no meu Instagram quanto no meu Drive. O Drive eu compartilhei no grupo, mas eu vou compartilhar aqui de novo, que vai que né? Então, esse é meu Instagram. Deixa eu pegar agora os links aqui. Tem um que eu já comentei com as meninas, que é de um grupo nosso, lá de tempos atrás, quando o André e o Valdo estavam dando uns cursos de hipnose, PNL gratuito aí, mandou pra gente. Eu tenho esse trem até hoje, eu acho que ninguém mais acessa isso, mas eu vou mandar para vocês mesmo assim. Se eu só lembrar como que compartilha link no Google Drive. Aqui. Ô, Henrique, depois também, se a gente for tendo alguma dúvida, depois a gente podia marcar qualquer dia desses novamente, porque eu acho que assim, que como muita gente daqui, eu pelo menos, a gente não conhece muito, de repente vai vir dúvida depois, eu acho que... Não, eu acho fascinante. Pode marcar que eu topo, sim. E também depois, se alguém quiser trazer algum assunto interessante para a gente debater, o Rafa Nunes até tinha falado de algum assunto que ele ia ver para trazer. O Rick também podia falar um pouquinho de tanto assunto, né? Inteligência artificial, a experiência dele com a cidadania italiana. A gente vai vendo quem tem interesse de... Eu quero que você inteligência artificial, que eu estou estudando segurança da informação ali. Eu acho interessante. Eu trabalho numa empresa que desenvolve inteligência artificial e eu estou lá na curadoria dos AVIs, né, que são os assistentes virtuais inteligentes, trabalhando no cérebro deles. É bem interessante. Que massa, muito fera mesmo. Então, pessoal, vocês por aqui, muito obrigado. Vou dar uma saidinha, porque senão minha mulher vai me agredir.
Obrigada, Henrique. Foi muito Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada, Muito bom. gente. Obrigado. Qualquer coisa vocês podem Muito mandar. obrigada. Obrigado a vocês por participar. Obrigado, um beijo, boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Tchau.